Povo de Deus, a paz do Senhor, aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo e irmão em Cristo, o pregador Robertson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula da classe dos novos convertidos. Eu quero te convidar a estar conosco até o final desse vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E agora vamos ao vídeo, logo após a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegamos agora na lição de número 10, que tem como tema a ressurreição de Jesus. Nosso texto bíblico base está em Lucas, capítulo 24, nos versículos de 36 ao 43. E aqui eu sempre trago aquela velha recomendação, Faça essa leitura juntamente com a sua turma, de forma coletiva e em forma de revezamento, para que todos possam participar. Eles gostam muito realmente deste momento no qual eles podem fazer a leitura juntamente com você. A nossa lição também apresenta uma meditação que está em João capítulo 20, do versículo 26 ao versículo 29. Não apenas leia, mas também apresente aqui uma reflexão a respeito do conteúdo, do texto da meditação, que já vai servir também de forma introdutória. O nosso comentarista aqui, ele foi muito usado por Deus, muito sabiamente, apresentou os textos de uma forma com que a lição toda se complete e facilite muito a nossa vida como discipuladores e como professores também. A nossa lição também apresenta 3 objetivos, E o primeiro objetivo é reafirmar a verdade bíblica da ressurreição de Cristo como certeza da nossa esperança. O segundo é relatar as aparições do Senhor ressurreto e explicar o porquê delas. E o terceiro é demonstrar a relevância da ressurreição com a maior promessa do Evangelho. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é um tema excelente. Lembrando que nós já estamos na aula de número 10 da revista Discipulando, o primeiro ciclo da CPAD, essa revista abençoada a qual nós já estamos fazendo, já estamos chegando na reta final. Eu tenho por certo que você tem sido abençoado em cada aula, assim como eu também tenho saído edificado após cada ministração. E esse tema é um dos temas mais importantes, Fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e é aqui um dos fundamentos da nossa fé e que precisa ser esclarecido. Nossos novos convertidos, nossos alunos precisam ter conhecimento a respeito disso, para que possam viver uma vida cristã com a sua fé fundamentada em verdades. É necessário com que a verdade ela seja pregada. Eu sempre costumo dizer, que a melhor maneira de você combater uma mentira é você sempre pregando a verdade. E aqui são as verdades, as doutrinas bíblicas que nós cremos. E eu te recomendo sempre com que você venha trazer assuntos como esse. Não deixe morrer a mensagem que fala a respeito da morte de Jesus, da ressurreição, da santificação. São mensagens como essa que gera transformação na vida de um cristão. E eu dou glória a Deus por essa aula abençoada. Então a presente lição fala justamente da maior esperança do crente, que é a ressurreição de Jesus. Que é a esperança só porque devemos antevê-la pela fé. A ressurreição não pode ser provada de uma forma científica, não há um sentido lógico, racional para que isso possa acontecer. Mas é pela fé que nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus. Nós como cristãos, como verdadeiros crentes, nós cremos no Evangelho, nós cremos na santa e poderosa Palavra de Deus. E a Palavra de Deus relata esse momento especial que é justamente sobre a ressurreição de Jesus. Nós também podemos ver ali que a própria ciência, ela comprova, e a história, de que Jesus ele viveu aqui na Terra, de que Jesus morreu a sua morte de cruz. Os dados históricos comprovam que isso realmente aconteceu. A genealogia do próprio Senhor Jesus também há como ser comprovada. Mas, porém, a ressurreição, que é algo sobrenatural, que é um milagre de Deus, a ciência não pode comprovar. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé e conhecer através da palavra de Deus essa verdade fundamental para a nossa vida cristã. Então Jesus até mesmo disse, que felizes os que creem sem a exigência de ver. Isso é fé.
né? Você não precisa você ver para você crer. Você crer, né? Eu costumo dizer que você precisa crer para você poder ver. O milagre é isso, né? Eu preciso crer que o milagre vai acontecer para que um dia eu possa ver o milagre acontecendo. Então, eu não faço o inverso, eu não preciso ver para depois eu crer, não. Eu creio para depois eu ver. Essa é o que a fé quer dizer, né? A gente poder crer que vai acontecer para depois a gente testemunhar aquilo com que a gente esperava que acontecesse. E jamais devemos adicionar provas, né? Colocar a fé à prova, pois essas nem sempre poderão ser apresentadas. E se tal critério for adotado, possivelmente muitas pessoas se decepcionarão, né? Já pensou? Se for preciso apresentar um sentido lógico, racional, para que cada milagre venha a ser acontecido, muitas pessoas vão se decepcionar. Porque não entende o mundo espiritual, não entende o sobrenatural e tentam limitar o poder de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e que para Ele não há nada impossível. Toda a esperança de quem acolheu a mensagem do Evangelho consiste no fato de que um dia o Senhor ressuscitará a todos aqueles que nele creem e acabará com a morte. A prova dessa verdade é que ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Essa daqui é a nossa esperança, que um dia nós também, assim como Jesus, ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E falando aqui mais uma vez da questão da própria ciência, né, de cientificamente falando, a nossa lição vai dizer aqui também que um milagre pode ser provado cientificamente. O que é um milagre? Né? É uma pergunta que muitas vezes a gente precisa estar se fazendo e saber a resposta sobre isso. Alguns autores afirmam que um milagre é a quebra momentânea das leis físicas. Outros defendem que seria a suspensão dessas mesmas leis e ainda outras defendem que milagre é algo visto assim em toda a nossa realidade, mas não em um mundo perfeito. É por isso que a ressurreição não pode ser analisada e muito menos provada pela perspectiva científica. A única coisa que se pode fazer diante da ressurreição é crer ou duvidar. E aí? Crer ou duvidar? Qual será a sua escolha? O que você tem trazido para a sua vida? Você crê na ressurreição ou você duvida da ressurreição do Senhor Jesus? Saiba que esse é um dos fundamentos da nossa fé e que você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou para que você seja salvo. É uma verdade que precisa muito ser pregada, precisa muito ser ensinada e precisa ser crida por todos nós. Se queremos ser salvos, nós precisamos crer que o Senhor Jesus, Ele morreu sim na morte do Calvário por mim e por você, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele foi aos altos céus e que Ele virá para nos buscar. Essas são verdades fundamentais da nossa fé, né? Aqui no comentário a gente vai conter algumas questões a respeito disso, onde, por exemplo, na introdução a gente fala do que aconteceu com Tomé, né? Que Tomé ele disse que ele precisava ver para ele poder crer. Jesus então ressuscitou ao terceiro dia, apareceu ali primeiramente aquelas mulheres, depois Jesus apareceu a alguns discípulos e Tomé não estava presente, mas após uma semana Jesus volta então naquele mesmo lugar e ali Tomé ele está presente. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O tópico de número 1 tem como tema Jesus, modelo da ressurreição. E o subtópico, o ponto 1, o milagre da ressurreição. Diz assim: desesperançados e sem motivação alguma para levar adiante a missão de proclamar a chegada do reino de Deus, 3 dias após a morte de Jesus, os discípulos voltaram às suas atividades anteriores. Como quaisquer pessoas normais, a esperança deles estava na vida. Vivo, Jesus os encorajava a enfrentar as dificuldades, estimulando-os a perseverar. Morto, não há mais por que continuar acreditando que a realidade poderia mudar. O fato é que, mesmo não crendo, os próprios príncipes, sacerdotes e fariseus reunidos com Pilatos informaram-lhe, chamando Jesus de enganador, que em vida o mestre dissera que depois de 3 dias ressuscitaria. Por isso, solicitaram ao governo romano que os fornecesse um efetivo de guarda romana para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus e assim disseminasse a mentira de que ele ressuscitaria. Pilatos atenderam ao pedido
E eles então julgaram que tudo estava seguro. Meus amados irmãos, aqui estamos falando a respeito do milagre da ressurreição. A gente vê que os próprios fariseus, os escribas, eles tinham um certo receio de que algo acontecesse, porque o Senhor Jesus mesmo disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? E eles ouviram essa palavra atenciosamente. Só que eles tinham um certo receio de que, após Jesus ter sido colocado no seu túmulo, de que os seus discípulos poderiam então estar roubando aquele corpo e dizer então que houve uma ressurreição. E isso faria com que, com certeza, muitas pessoas ali ficassem divididas, e assim os fariseus, os religiosos, perderiam força entre o seu povo. Então eles pedem para que Pôncio Pilatos, né, que era o governador da região da Judéia ali, colocasse à disposição uma guarda, né, uma guarda de soldados romanos para ficar ali guardando o túmulo, para que isso não pudesse acontecer e para que ninguém roubasse, na verdade, o corpo de Jesus. Sabemos que os túmulos naquela época eram colocados em lugares tipo umas cavernas, e haviam pedras que fechavam, que lacravam esse túmulo, que era muito difícil de se estar movendo. Era necessário que muitos homens movessem essa pedra, que era muito pesada. Mas além de toda essa dificuldade, ainda tinha os guardas que montariam ali para pelo menos os 3 dias a qual Jesus falou que ressuscitaria, que era no terceiro dia, isso não acontecesse. Mas de fato aconteceu, né? Nós sabemos então que Jesus ressuscitou, sabemos que as mulheres foram lá para estar fazendo o banho de especiarias no corpo, na preparação do corpo ali, como era digno de se fazer com alguém que se amava. E chegando naquele lugar, encontraram um túmulo vazio. Jesus já havia ressuscitado. Ali um anjo aparece para elas e diz que Jesus não estava mais ali, que ele estava vivo. Ok. Aconteceu então uma ressurreição, mas os guardas, eles estavam ali de prontidão. Os fariseus, os escribas, quando o Pôncio Pilatos liberou com que esse efetivo estivesse ali, sentiram que tudo estava seguro, não havia como realmente alguém ter roubado o corpo de Jesus, né? E aqui a gente vê que, como é contado justamente nos 4 evangelhos, o relato da ressurreição de Jesus, ele contém detalhes, né? Ele contém detalhes que não deixam dúvida acerca da sua historicidade. Então, os detalhes que são contados no Evangelho acabam comprovando que o fato realmente aconteceu. E um dos exemplos é o próprio fato de haver incredulidade nos dias imediatamente posteriores ao milagre, por parte dos próprios seguidores de Jesus, né? Então a gente viu que algumas pessoas que seguiam Jesus, devido a algo ser algo sobrenatural e inesperado, tiveram dificuldade de acreditar, até inclusive um dos seus discípulos, que no caso era o próprio Tomé. Entretanto, né, apenas como forma de exemplificar a veracidade da ressurreição, podemos tomar a preocupação dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos de Israel em subornar os guardas para mentir acerca do ocorrido, né? Olha que interessante, ó. Entretanto, né, apenas como forma de exemplificar a veracidade da ressurreição, podemos tomar a preocupação dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos de Israel em subornar os guardas para mentir acerca do ocorrido. Isso é algo bastante interessante. Ora, se eles estavam dormindo, o que acontece? Como havia acontecido, os príncipes, né, os sacerdotes tentaram subornar ali os soldados romanos. Só que, porém, existe uma lei, uma regra, né, ali entre Roma e o Império, que os soldados, por exemplo, que eles fracassassem na sua missão, que eles deixassem, por exemplo, o preso fugir de uma cadeia, ou algo assim do tipo acontecer, eles pagariam com a própria vida. A gente vê também Atos lá, capítulo 16, a respeito de Paulo e Silas na prisão, o que acontece com aquele carcereiro que ele tenta tirar a própria vida para não ter que sofrer a consequência que o império faria com eles. Isso seria vergonhoso. Então, os príncipes dos sacerdotes tentaram, de certa forma, comprar, né, para que eles mentissem a respeito da ressurreição. Só que aqui nós temos uma questão bastante importante, porque eles poderiam dizer que foram roubados o corpo, e assim daria descrédito de que Jesus teria ressuscitado. Mas, porém, os soldados sofreriam consequências. Por quê?
Se eles estavam dormindo, se eles dissessem que estavam dormindo, como é que eles poderiam afirmar com certeza que os discípulos roubaram o corpo? Eles poderiam falar, olha, nós estávamos dormindo, durante esse tempo alguém roubou o corpo. Mas se eles estavam dormindo, como que eles poderiam dar certeza de que alguém roubou o corpo e que não que foi ressuscitado? Né? Então, aqui fica uma pergunta. E uma outra questão, então se eles viram os discípulos roubando, ou seja, se eles souberam que os discípulos roubaram, que eles viram, presenciaram aquilo, por que que eles não impediram? Isso colocaria realmente os soldados romanos ali em uma situação bastante difícil com o próprio império. E eles sabiam, eles temiam do que poderia acontecer com eles se algo desse tipo acontecesse. Então é algo bastante importante que a gente precisa colocar a respeito do milagre da ressurreição de Jesus. O segundo item aqui, o tópico 1.2, fala a respeito da incredulidade a respeito da ressurreição. Houve incredulidade também, mas uma prova de que a Bíblia não é um conto de fadas onde tudo acontece perfeitamente, tudo simétrico, no sentido de tipo assim, é tudo muito positivo. A gente vê que mesmo entre os discípulos de Jesus houve incredulidade. Vamos ver o que diz. Na lógica racionalista e de sempre, não apenas de hoje, a ressurreição é algo impossível de acontecer, Mesmo desenvolvendo seu ministério durante aproximadamente 3 anos e meio, período em que ensinara os seus discípulos que seria tirado fisicamente do meio deles, quando tal momento chegara, as reações que eles tiveram evidenciaram que os seus seguidores, que os seguidores do Senhor não estavam preparados para enfrentar tal situação. Jesus havia dito para eles que isso aconteceria, mas quando aconteceu, eles foram surpreendidos com o que tinha acontecido, e assim pôde-se comprovar que eles não estavam preparados para aquele momento ainda. Além disso, eles demonstraram total desconhecimento bíblico acerca do que fora profetizado sobre o Messias, pois tudo aconteceu, estava predito na palavra de Deus, desde a vida do Senhor Jesus, desde a morte, da sua ressurreição, da forma como foi, já estava relatado no Antigo Testamento, nos Salmos e no livro dos Profetas, Então tudo já estava predito por Deus, e era o plano de Deus sendo executado. E quando os discípulos não creem, alguns deles não creem, isso mostra que faltou da parte deles, talvez quem sabe, um conhecimento da parte disso, ou apenas não lembravam e não ligavam o que a Escritura dizia sobre o Messias, sobre Jesus, e isso daí fez com que gerasse dúvidas até mesmo com eles, E como já amplamente frisado, os discípulos alimentavam expectativas irreais a respeito do Cristo e por isso sentiram-se decepcionados. A dificuldade em aceitar o fato de que o Senhor ressuscitara não é uma descrença atual, mas algo que manifestou nas primeiras horas que se seguiram à aparição. A gente vê essa questão. Uma questão importante que a gente voltar aqui a frisar é que a esperança deles estava num Jesus vivo. Eles tinham a ideia de que o Messias ele viria para libertar eles do jogo de Israel. Eles esperavam o Messias que libertasse eles no sentido político. E quando eles veem que Jesus morreu, já as esperanças deles praticamente se acabaram. A gente vê isso na conversa dos dois discípulos lá de Emaús. Eles conversavam justamente sobre isso, que eles sabiam que Jesus era o Messias, mas como assim? Como que ele poderia resolver qualquer coisa, poderia ajudar eles estando morto? Eles viram Jesus morto na cruz do Calvário, viram o que aconteceu com Jesus. Mas a gente vê também ali depois Jesus acompanhando eles e mostrando pela palavra o que estava acontecendo era cumprimento da palavra de Deus. E depois a gente vê que eles têm aquela experiência maravilhosa ao estar tendo uma refeição com Jesus, e ali eles acabam vendo que aqueles que estavam com ele era o próprio Jesus ressurreto. Isso encheu eles de esperança. Eles foram ali avisar os discípulos, onde Jesus apareceu mais uma vez ali a eles. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós precisamos entender que a respeito da ressurreição de Jesus, apesar da ciência não ter como comprovar, é um fato, aconteceu. E Jesus está vivo. E essa é a nossa esperança. Nós não cremos num Jesus morto. Nós não cremos em um Jesus pregado numa cruz. Mas nós cremos em um Jesus que está vivo, que foi nos preparar aposento, que foi nos preparar morada, mas que em breve virá para nos buscar e que nos deixou aqui algo muito precioso, que é o Espírito Santo de Deus, que nos sela como garantia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Isso é lindo. A gente vê
que isso é algo que nós precisamos colocar aqui à disposição para os nossos novos convertidos, porque essa questão da incredulidade não é algo para os dias de hoje apenas, e a gente vê que aconteceu também na época dos discípulos. E o subtópico 1.3 fala a respeito da realidade da ressurreição, né? Então não foi com um corpo espiritual ou holográfico que Jesus se apresentara aos seus discípulos. Na verdade, ao aparecer a eles pela primeira vez, conforme relata Lucas, os discípulos ficaram espantados e atemorizados. Pensavam que havia algum espírito. O mestre então lhes respondera: Vedes as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Em seguida, ele mostrou-lhes as mãos e os pés que, como sabemos, foram furados e transpassados porque de sua crucificação, para que não restasse dúvida alguma por parte dos seus seguidores acerca da materialidade do corpo do Mestre. Jesus então solicitara: Tendes aqui alguma coisa para comer? Imediatamente, diz Lucas, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Em ocasião, o Senhor aguardava os seguidores na beira da praia e lá eles o encontraram assando peixe. É importante colocar em ênfase essa questão da materialidade da ressurreição de Jesus, porque muitas pessoas podem pensar que quando os discípulos viram Jesus ali ressurreto, era apenas o Espírito de Jesus que estava ali. Não, não era isso. Era o próprio corpo do Senhor Jesus. Que ressuscitou foi o corpo do Senhor Jesus. Ele estava ali. E tanto que a Bíblia relata que ele estava justamente com as marcas da ressurreição, né, com seus pulsos ali furados, com a marca aqui ao seu lado, da lança que foi traspassada, né? Então Jesus ele fala, dá provas, né, reais, materiais, vocês podem tocar em mim, porque um espírito você não consegue tocar, você não consegue tocar em um espírito, mas na carne, no corpo humano vocês conseguem. Então coloquem as mãos aqui e sintam que eu estou presente. E além do tocar, Jesus ainda diz, olha, eu estou com fome, porque o corpo humano ele sente fome. Então, olha, eu estou com fome. E ali os discípulos ofereceram para ele aqueles peixes assados e o favo de mel, e ali se alimentaram juntamente com Jesus. O corpo humano do Senhor Jesus, ressurreto, estava se alimentando. Eles estavam realmente presentes com o Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso, não é a realidade da ressurreição, né? Então ele teve ali a questão da ressurreição acontecendo de fato, e Jesus provando pelos discípulos que de fato estava ali ressurreto. Não apenas o seu espírito estava ali presente, mas o próprio corpo que estava ali. E isso é algo que nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos ali ter bastante ênfase, né? A gente também vê que para Paulo, né, a respeito da ressurreição, a ressurreição é a afirmação de Deus de que a morte de Jesus, de fato, pagou o preço da punição do pecado. E que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis os vossos pecados. O salário do pecado é a morte, né? Jesus morreu, pagou ali então com a própria morte os nossos pecados, né? Aí quando Jesus ressuscita, né, nós vemos ali que realmente o pecado, que o salário foi pago, né? Foi pago ali o pecado com a própria morte. Agora Jesus ele vem e mostra, olha, foi pago ali o preço, nós vencemos a morte, nós vencemos o pecado, e agora através de mim vocês passam a ter a vida eterna. Então Cristo por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição testifica o fato de que a morte de Jesus tornou possível a absolvição da punição pelo pecado, o livramento do poder do pecado e a completa libertação da presença do pecado. Então nós precisamos entender que Jesus não morreu apenas para que nós fôssemos livrados da punição do pecado, mas também do próprio pecado em si. Em Cristo Jesus nós somos libertos. E Paulo também considera a ressurreição de Cristo como algo que tipifica o que Cristo vivenciara. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Então Jesus aqui, ele foi a primícia, o primeiro a ser ressuscitado, no qual todos nós um dia seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso.
é uma verdade que precisa ser explicada e guardada no nosso coração, para que a esperança pode ser cada vez mais acesa dentro de nós. E agora vamos ao tópico de número 2. Agora no tópico 2 nós vamos falar a respeito das aparições do Senhor, né? E a gente vai aqui no tópico 2.1, como tem o tema o período da aparição, vamos falar de como era, né, e qual era o período, e vai dizer assim: como os exemplos da incredulidade dos discípulos, Agora no tópico de número 2, a gente vai estar falando a respeito do propósito das aparições do Senhor. No subtópico aqui 2.1, o período da aparição. Vai dizer assim: como os exemplos de incredulidade dos discípulos de Jesus relatados nas Escrituras, vê-se o quanto foi importante a permanência do Senhor por 40 dias entre os seus seguidores, assim como está em Atos capítulo 1, versículo 3. Né? E esse aspecto é mais um ponto crucial da ressurreição, pois em uma de suas muitas ou das últimas aparições públicas, ou seja, a todo mundo, de acordo com o apóstolo Paulo, foi visto por mais de 500 irmãos, a que, na época em que escrevera a epístola. Quando Paulo escreve então ao 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 6, ele relata que quando Jesus aparece ali, é o que está em Atos, capítulo de número 1 também, que ele está ali por volta com mais ou menos 500 pessoas, está ali aparecendo perante eles. Ou seja, então o que isso significa? Como Jesus estava ali, passou 40 dias com seus discípulos, e pelo menos então 500 pessoas presenciaram Jesus ressurreto ali, e Jesus estava no meio deles ali, trazendo algumas instruções. E se alguém não conseguisse por fé crer na ressurreição, podia se dirigir às pessoas e comprovar por si mesmo. Apesar de esta prática não ser recomendável, era uma alternativa à descrença a respeito disso ter acontecido e não ser fruto da alucinação coletiva. Isso era importante porque aqueles que não crescem apenas pela fé, Jesus deixou aqui e deu provas infalíveis da sua ressurreição, estando por 40 dias com seus discípulos e ali tendo um bom número de pessoas acompanhando e vendo e presenciando aquilo. Ou seja, se você tinha dificuldade naquele tempo de crer apenas pelo ouvir, você poderia ir de encontro a pessoas que talvez você conhecesse, pessoas que estavam ali no seu tempo e que presenciaram aquele momento. Então Jesus esteve por 40 dias ali, deixando provas infalíveis da sua própria ressurreição. E no subtópico 2.2, a mensagem de Jesus no período da aparição. Vimos sobre o período, agora a mensagem de Jesus. O que Jesus trazia de mensagem naquele período? O mesmo texto de Atos 1.3 informa que o teor da mensagem de Jesus nesse período de 40 dias consistiu justamente do mesmo conteúdo que ele pregava durante os 3 anos e meio. A mensagem de Jesus continua a mesma, né, após a sua ressurreição, a mesma mensagem também do seu ministério. Lucas informa que o mestre desenvolvera um ministério junto aos seus discípulos, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. A mensagem de Jesus sempre foi o reino de Deus, ele continuou falando, né, a respeito do reino de Deus após ter ressuscitado. Mesmo após ter sido brutalmente morto, ressurreto, Jesus continuou falando acerca do projeto divino do reino de Deus. Continuou servindo ao Pai, que o designara a realizar tal missão aos discípulos que, ao mesmo tempo, mesmo depois de tê-lo ouvido durante todo aquele período, não entenderam o porquê de ele ter morrido. E tal falta de entendimento parece ter atingido-os em sua totalidade. O mestre se dispôs a ensiná-los mais uma vez. Os discípulos tiveram ali por volta de 3 anos e meio com Jesus, ouvindo as mensagens do reino de Deus, Jesus ensinando sobre o reino de Deus, mas ainda após a ressurreição, Jesus viu que eles precisavam ali ter um reforço sobre esse ensinamento. Jesus continuou então trazendo a mesma mensagem, ensinando a eles a respeito do reino de Deus, para que eles pudessem agora, como testemunha da sua ressurreição após a ida de Jesus aos altos céus,
eles testemunharem e proclamarem a mensagem do reino. Glória a Deus. Em tópico 2.3, a prioridade de Jesus no período da aparição. Jesus tinha suas prioridades também, mesmo no período da sua aparição. Por que Jesus se dispôs a ensinar, por exemplo, Cleopas e outros de seus seguidores que estavam no caminho da aldeia para Emaús? Falavam dele de forma decepcionante, porque o mestre aparecera novamente aos seus apóstolos e chamara Tomé para verificar os ferimentos? A resposta é simples. Se não perdemos de vista o fato de que ele valorizava pessoas e não reputações, regras religiosas ou quaisquer outras coisas, sua prioridade durante o período de vida mortal, ou vida normal, e após a ressurreição manteve-se intacta. O seu compromisso era a libertação e salvação de pessoas, pois foi para isso que o Pai o enviara. Jesus sempre deu prioridades para as pessoas. Ele apareceu aos discípulos de Emaús. Ele apareceu aos seus discípulos. Jesus não estava preocupado com reputação. Ele não estava preocupado em apenas provar que estava ali vivo, para jogar algo na cara de alguém, não. Ele estava preocupado realmente que as pessoas fossem salvas através da sua mensagem, para que as pessoas fossem salvas através do seu plano divino. E é isso que Jesus ele sempre deu prioridade, para pessoas. E isso não mudou. Jesus continua dando prioridade para pessoas, não se importando com cargos, não se importando com reputações. Ele ia de encontro aos pecadores para levar a salvação àqueles que necessitavam. E assim, nós como mensageiros do Senhor Jesus, temos que agir justamente como Jesus. Levar a mensagem àqueles que necessitam, àqueles que realmente carecem da salvação e estão com seus corações abertos. Devemos pregar o Evangelho a todos e levar a mensagem do reino, assim como o Senhor Jesus nos deu exemplo antes e depois da sua ressurreição. E agora vamos ao último tópico, que é o tópico de número 3. Agora no tópico 3, nós vamos estar falando a respeito do significado da ressurreição de Cristo. 3.1, a ressurreição, uma promessa milenar. Apesar de reconhecer que no mundo antigo não havia quase nenhum conhecimento acerca do destino humano após a morte, diferentemente do que se pensa, o tema da ressurreição não surge pela primeira vez em um Novo Testamento, e sim ainda no Antigo Testamento. O profeta Daniel fala acerca desse assunto pela primeira vez, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Na realidade, Daniel está profetizando acerca de um tempo futuro em que o Criador ressuscitará a todos para um julgamento final. Olha que interessante. Então a gente vê que a respeito da ressurreição não é falado apenas no Novo Testamento, já era profetizado, já era ensinado pelo próprio Deus através dos seus homens como o profeta Daniel. Isso já no Antigo Testamento, quando aqui o profeta traz essa afirmação da parte de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, muitos dos que estão mortos tornarão a ter vida, E só que uns ressuscitarão, para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que vai ser da nossa vida no momento da ressurreição vai depender justamente do que nós vivemos hoje. O céu e o inferno ele existe, e só que a escolha para onde vamos vai depender muito de nós. Jesus fez a obra redentora. Se nós aceitamos a obra redentora de Jesus e vivemos de uma forma que é justa e que é reta perante Ele, nós vamos viver então para a vida eterna. E se nós negamos a mensagem da cruz, se nós negamos a obra redentora de Jesus, nós viveremos então para a condenação, para o sofrimento eterno como consequências de nossas próprias escolhas. E no 3.2 fala a respeito da ressurreição se cumpre em Jesus. O princípio que foi colocado ali na promessa milenar, no que tinha o profeta Daniel profetizado, agora vai se cumprir em Jesus Cristo. Onde diz, o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1.18, capítulo 1, versículo 18, que Jesus é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Tal pensamento já havia sido expresso pelo apóstolo em sua epístola aos Coríntios,
quando se tratou acerca da ressurreição. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. Porque assim como todos os que morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Novamente, Paulo fala acerca do tema de representatividade, ou seja, de Adão e de Jesus, mostrando paralelos de ambos. Através de Adão, através do pecado, entrou no mundo. A consequência do pecado, que é a morte, passa a existir na humanidade em si, né? Após o homem e a mulher ali pecarem, desobedecerem a Deus, a morte entrou no mundo através do primeiro homem, sendo Adão. Agora, através do segundo Adão, que é Jesus, volta então a vida eterna a fazer parte da vida do ser humano. A partir de agora, a ressurreição passa a fazer parte da vida do ser humano. A vida eterna passa a fazer parte. Isso é maravilhoso, né? A gente poder entender que Adão trouxe o pecado e Jesus também trouxe a salvação. A esse paradoxo, Adão trouxe a morte e Jesus a ressurreição e a vida eterna. Porque Jesus é colocado como primogênito entre os mortos e também considerado a primícia dos que dormem. É uma pergunta, né? Por que Jesus, então, ele é colocado como primogênito dentre os mortos e também considerado a primícia dos que dormem? Olha que interessante, a resposta é que todas as pessoas que voltaram à vida na história bíblica acabaram morrendo e futuramente em outro tempo. Jesus é diferente daqueles que foram ressuscitados. Nós temos relatos de pessoas que algumas versões traduzem como ressuscitaram, mas que na verdade apenas reviveram, ou seja, sofreram uma morte através de um milagre da parte de Deus. Deus usa alguém para ressuscitar essa pessoa, mas um certo tempo passou e essa pessoa voltou a morrer. No caso de Jesus não foi assim, ele ressuscitou e ele vive, né, para hoje e para todo sempre, eternamente Jesus vive. E é isso que acontece. Essa é a diferença entre a ressurreição de Jesus e daqueles que já ressuscitaram, daqueles que reviveram, tornaram a ter vida, mas aqueles voltaram a morrer. Jesus vive e reina para todo sempre, né? Isso é importante que seja esclarecido. Essas pessoas, na verdade, não ressuscitaram no sentido pleno da expressão, mas apenas voltaram a viver. Ao passo que Jesus ressuscitou verdadeiramente e não voltará a morrer. É maravilhoso, né? A gente entender isso daí. E o último subtópico fala a respeito da ressurreição como esperança central do Evangelho. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Essa ressurreição tem que estar dentro do nosso coração. O capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é um verdadeiro tratado acerca do tema da ressurreição. Como gregos que eram, os coríntios tinham dificuldade de crer naquilo que eles não encontravam lógica, pois analisavam todas as coisas pelo viés da filosofia. O apóstolo então os instrui claramente e diz algo muito grave que serve inclusive para nós atualmente. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos, né? É uma pergunta. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos. Como dizem alguns dentre vós, no caso entre eles, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A ressurreição é a esperança central do Evangelho, pois nela se cumpre a vontade do Criador, que momentaneamente foi desfeita pela desobediência e a introdução da morte no mundo. Deus criou o ser humano para viver com ele durante toda a eternidade. Mas quando o ser humano resolveu desobedecer a Deus, a morte entrou no mundo. E Deus, para cumprir o seu propósito, a sua vontade, né, o seu desejo, para querer o bem da sua humanidade, da sua criação, dos seus filhos junto com ele, envia seu Filho amado. E através da morte de Jesus, o salário do pecado ele é pago. Jesus ressurge agora ressurreto. E ressurreto, ele serve como primícia de que nós também ressuscitaremos
e teremos a vida eterna. Nós precisamos ter isso. Essa é a nossa esperança, meus amados. É isso daqui, é o futuro, é o destino da humanidade. E nós precisamos estar cientes do que Deus tem para a nossa vida. Deus tem a vida eterna para você, né? Mas eu volto a dizer mais uma vez, você precisa entregar a sua vida para Jesus e entender que ao ressuscitarmos você precisa gozar dessa vida eterna ao lado de Jesus e não ressuscitar para a condenação, para o sofrimento devido ao fato de se negar a Jesus. Muitas pessoas vão ao inferno, mas não pelo pecado que cometem, mas justamente por negar a mensagem da cruz, justamente por negar a salvação que Jesus está oferecendo. Talvez você está me vendo, está afastado do caminho do Senhor e teve conhecimento agora dessa verdade. Aceite a Jesus, procure-nos, né? Deixe nos comentários, coloque em box, porque nós entraremos em contato contigo. Estaremos te encaminhando para um discipulado de uma igreja mais próxima, para que você possa permanecer firme, salvo em Cristo Jesus e crendo na sua ressurreição. Nossa conclusão vai dizer que a palavra de Jesus a Tomé desencoraja qualquer tentativa de provar que ele ressuscitara. Porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Em outras palavras, não se deve querer ver crer, mas justamente o contrário. Só se pode crer se não exigirmos ver. A nossa felicidade consiste exatamente no fato de crermos sem que tenhamos contemplado. Vou repetir mais uma vez. Não tente ver para crer. Não queira ver primeiro para que você possa crer, para que você possa acreditar. A fé é justamente ao contrário. Você vai crer para que você possa ver. Se tem um milagre na sua vida que você queira que aconteça, que você acha que precisa que venha acontecer, assim como a ressurreição, você precisa crer que isso vai acontecer para que mais para frente você possa presenciar o cumprimento daquilo que você cria antes mesmo de ter acontecido. Que Deus o abençoe grandemente, que essa aula possa ter te edificado, que possamos ter te ajudado na elaboração da sua aula, da sua ministração. E não se esqueça, curta, comenta, compartilhe o nosso vídeo. Vamos fazer com que esse canal cresça e essa mensagem seja levada a mais pessoas. Vamos todos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação, em nome de Jesus. Amém.